Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Because I choose to. Se tem um filme de ficção científica que todas as pessoas concordam ser obrigatório para qualquer um que goste desse gênero, é Matrix. Não chega nem perto de ser um exagero que esse filme revolucionou o gênero de sci-fi, porque todos, e eu digo absolutamente todos os filmes desse gênero que foram lançados depois de Matrix foram diretamente influenciados por Matrix. Esse filme basicamente alugou um triplex na cabeça de todos os diretores pós-década de 90, e também não é tão difícil achar motivos para justificar a importância que Matrix teve para o cinema como um todo, porque esse filme se destaca como um dos únicos da história de todo o cinema que foi genuinamente novo, genuinamente inovador. As ideias, os conceitos temáticos, as discussões, assim como os aspectos técnicos do filme utilizados, principalmente nas cenas de ação, foram coisas que o mundo nunca tinha visto antes. E foi dessa forma que Matrix se imortalizou. Se você é um pouquinho mais novo como eu, você já deve ter visto várias referências ou cenas desse filme mesmo antes de você ter assistido o filme de fato. A mulher do vestido vermelho, o Neo desviando das balas em câmera lenta, a Trinity dando um pontapé em câmera lenta e o Morpheus oferecendo as pílulas azul e vermelha pro Neo. Todas essas cenas são icônicas e ainda são lembradas 2 décadas depois. Porque quando você pega ideias nunca antes vistas e as executa com perfeição, você se torna revolucionário. E é isso que Matrix é. Matrix é revolucionário. Mas ainda tem um ingrediente secreto que, na minha opinião, foi o fator determinante para solidificar Matrix como um dos filmes mais importantes de uma geração inteira. E esse fator são todas as discussões filosóficas que esse filme levanta. Porque mesmo no meio de tantas cenas de ação estilizadas em câmera lenta, mesmo no meio de muitos diálogos expositivos necessários para nós entendermos o conceito da Matrix e o mundo da história, esse filme ainda encontra tempo para levantar questionamentos bem interessantes sobre os conceitos de verdade, mentira, escolha e principalmente liberdade. Liberdade é a resposta mais óbvia que as pessoas têm quando questionadas sobre qual é o tema central de Matrix. Porque, é claro, a história é sobre humanos que vivem em um mundo de mentira enquanto são usados como escravos por máquinas que dominaram o mundo. Então, logicamente, a história vai ser sobre esses humanos que lutam para sair desse mundo falso e conquistarem sua liberdade em relação às máquinas. Mas o que eu acho que fica bem escondido no subtexto desse filme é que essa tal liberdade que eles desejam muitas vezes não é um conceito tão claro e objetivo assim. O que é estranho, já que superficialmente tudo que eles precisariam para se libertarem das máquinas seria fugir da Matrix, certo? Mas quando eu comecei a me questionar sobre o que liberdade realmente significa, eu percebi que as coisas na verdade são bem mais complexas do que elas aparentam. Porque liberdade é uma daquelas palavras que nós falamos tanto, repetimos tanto, que ela meio que perde o significado, sabe? Né não, Monark? Why are you the way that you are? Nós adoramos ficar falando dela e discutindo sobre ela, mas poucas vezes eu parei para me perguntar o que ela realmente significa. Porque, por mais anti-intuitivo que pareça, liberdade é um conceito muito abstrato, e dependendo do contexto pode ser interpretado de várias formas e ter infinitos significados. Seria ter o poder de escolha genuíno em todas as suas decisões, ou não depender de nenhuma força externa, apenas de si mesmo, ser independente, ou simplesmente não estar limitado a um modo de vida, uma linha de pensamento, ou até mesmo um espaço físico, como uma cela de prisão ou uma Matrix. Mas é aqui que as coisas começam a ficar um pouco complicadas, porque mesmo com várias dessas definições, muitos poréns podem ser atribuídos a todas elas. Pega o personagem do Cypher, por exemplo. Ele era um dos humanos que estava fora da Matrix e lutava na resistência contra as máquinas, mas ele trai o grupo por perceber que essa luta pela realidade era difícil demais e não valia a pena, o que também levanta outros questionamentos muito fodas, como o que você escolheria entre viver em uma verdade dura e punitiva ou em uma mentira satisfatória o suficiente. Enfim, o ponto em que eu quero chegar é que ele escolhe, independentemente, trair o grupo e voltar a viver na Matrix, contanto que ele não saiba que está vivendo na Matrix. Então, em um estado de suposta liberdade, ele escolhe voltar a viver no estado de não liberdade, já que ele vai voltar a ser um escravo das máquinas de novo. Mas se ele ativamente fez uso de sua liberdade para escolher não ser livre, então ele se torna livre ou não. Acontece que ele, na verdade, morre antes de conseguir voltar pra Matrix, mas dá pra entender, porque esses conceitos de livre e não livre podem se confundir muito facilmente, já que uma pessoa pode escolher, por vontade própria, não ser livre. Então o que definiria o grau de liberdade dessa pessoa? A escolha dela ou o estado em que essa escolha a colocou? Porque um é a causa do outro, mas ao mesmo tempo
um contradiz o outro. Mas o que eu acho mais interessante sobre toda essa discussão se refere a outra definição de liberdade que eu citei anteriormente. Aquela que diz que o sujeito livre seria aquele que é independente e não depende de nenhum outro agente além de ele mesmo. E com essa definição nós podemos chegar em algumas conclusões, como por exemplo, definir conclusivamente que os humanos dentro da Matrix não são livres, porque obviamente eles estão presos e dependem dos equipamentos proporcionados pelas máquinas para respirar, se alimentar e tal, assim como dependem da realidade falsa criada por elas para não enlouquecerem. Porém, fazendo uso dessa mesma definição, eu também acho justo dizer que, por essa lógica, as próprias máquinas também não são livres, porque elas dependem dos humanos para sobreviver, já que elas os usam como baterias ou fontes de energia. Então, dessa forma, até mesmo as máquinas não podem ser classificadas como totalmente independentes, como totalmente livres, porque apesar de os humanos serem as vítimas delas, sem eles, as máquinas não poderiam sobreviver. As máquinas não são livres. E por incrível que pareça, o mesmo pode ser dito até para os humanos que estão fora da Matrix. Os humanos que conseguiram fugir e conquistar sua suposta liberdade e independência. I like to be reminded this city survives because of these machines. We have the same power. I suppose we do, but I think about all those people still plugged into the Matrix, and when I look at these machines, in a way, we are plugged into them. We control these machines, they don't control us. Of course not. How could they? It does make one wonder just what is control? If we wanted, we could shut these machines down. That's it. You hit it. That's control, isn't it? If we wanted, we could smash them to bits. If we did, we'd have to consider what would happen to our lights, our heat, our air. Eles também não são livres, também não são independentes. Sim, eles têm a opção de desligar as máquinas, mas eles não conseguiriam viver caso fizessem isso. Então eles se tornam reféns das próprias máquinas que eles têm como reféns. Da mesma forma que as outras máquinas têm a escolha de desligar os humanos da Matrix, mas elas não conseguiriam viver caso fizessem isso. Então elas se tornam reféns dos próprios humanos que elas têm como reféns. E dessa forma, a dicotomia entre humanos e máquinas se torna bem mais complexa e fácil de ser confundida, porque é possível encontrar infinitas semelhanças entre os dois lados supostamente opostos dessa guerra. E um lado ainda mais obscuro entra em cena quando nós trazemos essa discussão de liberdade do filme para a vida real. É claro que na vida real nós não estamos em uma guerra contra as máquinas, mas vários dos elementos filosóficos presentes nesse filme podem ser usados para entender e principalmente para questionar a nossa própria realidade. Primeiro porque não tem um jeito real de nós provarmos que não estamos vivendo em uma simulação, o que é bem assustador para ser sincero, e segundo porque quando você para pra pensar, fica bem evidente que você não é tão livre assim quanto parece. Acontece que sim, você nasceu em uma realidade supostamente livre, na qual depois de algum tempo você se torna livre para tomar suas próprias decisões. Você depende do dinheiro dos seus pais para comer e ter onde dormir, mas quando você arranja um emprego, você depende do seu chefe para ganhar seu salário e poder comer e ter onde dormir. Você depende dos seus professores para ter uma boa formação, e de uma faculdade para conseguir um diploma, e de um entrevistador para conseguir um emprego, e de dinheiro para sobreviver, e de um carro para se locomover, e de amigos para ser feliz, e de um governo para ter direitos. Você depende de tudo, menos de você. Eu sei que eu dei uma simplificada monstruosa nesses exemplos e que vários deles podem ser contestados ou relativizados, mas eu acho que deu para entender onde eu quero chegar, que esse conceito de suposta liberdade e independência simplesmente não existe. E em um nível ainda mais existencial, você já parou para pensar que você literalmente nasceu sem seu consentimento? Você não escolheu existir. Então o simples fato de que você existe é uma prova de que você não tem controle sobre merda nenhuma. E só o que eu posso concluir disso tudo é que, quando você acha que tá pensando fora da caixa, a verdade é que você só foi colocado dentro de uma caixa maior.